Deus, amados, quero agradecer a vocês que estão conosco. Nós estaremos hoje ministrando mais uma vez uma live sobre o impacto da palavra sobre as emoções humanas. E, na verdade, eu queria tratar com vocês, conversar com vocês acerca, de fato, sobre algumas questões que eu estou vendo nos dias de hoje que está se interferindo e trazendo muitas consequências, não só para as emoções, para o caráter, para a espiritualidade dos crentes. Se eu disser para você assim, perseverança, posso também chamar outro nome, eu posso falar da bênção do permanecer. As pessoas estão tendo dificuldade em permanecer em coisas que seriam necessários construir e as pessoas estão perdendo o melhor de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, em nome de Jesus. Deixa eu só abrir aqui, porque eu posso precisar conversar com você aqui no momento da live. E por enquanto que o pessoal vai chegando, o pessoal que vai estar aí junto conosco, vai chamando o pessoal aí, estamos começando a nossa live de hoje, vai ser algo bem legal mesmo, e nós vamos aplicar algumas coisas bem legais aqui conosco, tá certo? Vai chegando aí, vai mandando um aviãozinho pra galera, e eu sei que vai dar tudo certo hoje nessa live, porque eu sei que vai ser uma grande bênção. Então quero já agradecer a presença dos irmãos que estão entrando. Vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer por essa live de hoje. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa conversa, esse bate-papo que nós temos com os irmãos. Queremos agradecer por todos aqueles que acabam assistindo depois a nossa live, recebendo esse material depois, abençoando a vida de cada um. E também, Pai, agradecer aqueles que estão nos acompanhando no momento da live e que nós possamos, Pai amado, ser canal de bênção para o Senhor. Nessa tarde, Pai amado, de terça-feira, nós temos tantas atividades, Pai, nós queremos te agradecer por todas as instruções que o Senhor tem derramado até aqui. Obrigado por tudo, na autoridade do nome de Jesus, amém e amém. Então, queridos, vocês estão chegando, estou vendo aqui uma grande bênção de Deus. E eu queria conversar com vocês, eu queria lançar um versículo para vocês que queimou hoje no meu espírito, no meu devocional. Hoje eu saí 5h30 da manhã para andei 10 quilômetros hoje, 5h30 da manhã, orando em línguas, declarando a palavra, e Deus vinha falando forte no meu coração. E veio um versículo no meu coração que eu queria compartilhar com você, que é em João capítulo 15, versículo 7, que diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e serão concedidos. Se vocês permanecerem em mim, permanecer nas minhas palavras. Sabe, querido, essa palavra que está aqui, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver o Evangelho de João, vai ver o Evangelho de Lucas, vai ver a carta aos Coríntios de Paulo. Então, volta e meia, nós vamos falar assim, os pregadores vão falar assim, os ministros, ou quem vai ensinar a palavra vai dizer assim, como Paulo falou aos Coríntios, como João no seu Evangelho falou. Então, na verdade, o Evangelho, a palavra, é um DNA transmitido por homens. Deus ele trouxe Jesus aqui na terra, foi revelado na palavra, foi revelado através de Paulo, foi revelado através dos Evangelhos, foi revelado através de Tiago, outros grandes homens de Deus. E quando nós ministramos a palavra, na verdade, é porque algo foi transmitido desses homens para nós. E nós agora estamos transmitindo aquilo que nós recebemos para outras pessoas. Então o Evangelho, na verdade, é uma transmissão de uma mensagem que nós recebemos, vivenciamos, experimentamos e agora estamos repassando. E sabe, amados, a gente precisa entender algo, que o Evangelho tem uma característica assim, de um treinamento da nossa alma poderoso, das nossas emoções. Ele fala que se vocês permanecerem em mim e minhas palavras em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem e vocês vão receber. Então, o Evangelho é a gente permanecer em Deus, isso fala de uma posição, isso fala de você estar na posição correta diante de Deus. Eu já falei em outras lives, isso não trata do quanto Deus te ama ou não. Deus me ama
na mesma medida que ama a maior prostituta da face da terra. O maior pecador da face da terra, Deus ama do mesmo jeito que me ama. Agora, o maior pecador da face da terra não vai receber de Deus o que eu vier a receber de Deus. Sua unção, sua graça, sua intimidade, suas revelações. Porque isso depende de uma posição, de um posicionamento. Então, quando nós nos posicionamos, nós recebemos mais de Deus. Por isso que quando Deus vai falar com Ezequiel, ele diz, fique de pé, Ezequiel. Por isso que ele vai falar com ele para tomar uma posição, estar em uma posição. Por isso que para nós podermos receber algo de Deus, da forma que Deus queria que nós viéssemos a receber dele, em plenitude, nós precisamos de Jesus para nos colocar de volta na posição de filho. Agora nós estamos olhando aqui, ele dizendo o seguinte, e as minhas palavras permanecem em você. Isso quer dizer que há uma possibilidade das palavras serem perdidas dentro de nós. Então Deus, ele transmite o Evangelho para nós. Deus, ele transmite a sua palavra para nós. Nós precisamos estar posicionados em Cristo. Decidimos não sair dessa posição. E também nós estamos decididos a não perder a palavra que nós recebemos dentro de nós. E aí vai algumas questões, por exemplo, às vezes, queridos, por exemplo, eu fui na África, quando lá eu cheguei na África, eu fiquei muito constrangido com o comportamento daqueles homens de Deus, e eu entendi porque havia tantos milagres naquele lugar. Havia um respeito muito grande, uma honra muito grande com aqueles homens de Deus que eram colocados ali para serem os comunicadores da palavra. Esses homens eram tratados com distinção, com respeito. E quando eles ministravam, eu via os africanos, eles com seus notebooks, com caderno, com celular e com iPad. Eu não via eles com a cabeça levantada. Um auditório com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, sinceramente, quase todos os africanos estavam com a cabeça baixa e eu só via eles fazendo assim, uau, uau, aleluia. E eles anotando, eles escrevendo, eles anotando, eles escrevendo, e eles não perdiam uma palavra. Eu me lembro que uma reunião que nós tivemos com o pastor Cris, a moça que estava nos acompanhando, a caravana do Brasil, ela terminou, o pastor Cris foi embora, ela estava extasiada e ela disse, nós nunca vimos o pastor Cris transmitir tanto conhecimento como foi para vocês. Uau! Ela estava muito extasiada com aquilo. O que eu posso perceber é que eles agarravam aquela palavra, eles consideravam quem estava ministrando ali, e eles entendiam a bênção que precisava agora ser meditado naquilo que estava sendo liberado. Eles entendiam que aquela palavra poderia transformar a vida daquelas pessoas. O que eu tenho visto muitas vezes, por exemplo, são pessoas que entram na igreja e começam um processo, e esse processo é poderoso. Eu já vi pessoas na nossa igreja, por exemplo, chegar com o casamento destruído. O filho ou a filha, sabe, até opresso pelo diabo, sabe, com amizades, com influências satânicas neles. Começa um processo, a palavra vai fazendo efeito, e a Bíblia diz naquela parábola que tem coisas que vem que escandaliza. A palavra escandaliza é a palavra no grego isca, que quer dizer isca de Satanás. Tem até um livro de John Bevere sobre isso, falando sobre a isca de Satanás, que é algo para vir para nos fisgar. As pessoas saem daquela posição, saem daquela condição e colocam a perder tudo que Deus construiu, porque o trabalhar com Deus é um processo. Nós não podemos sair daquele local. Existe uma bênção no permanecer. E sabe, nós estamos muito numa geração, e essa geração é uma geração que quer as coisas muito rápidas. Se as coisas não acontecem, sai daqui, já vai para lá, já vem para cá, e não fixa raízes.
não há crescimento. Então, as pessoas estão casando, descasando, assim, à torta direita. As pessoas estão desistindo de um emprego. As pessoas estão desistindo de uma direção que Deus deu com tanta facilidade. Eu não entendo, por exemplo, como é que Deus começou a abençoar uma pessoa, como é que uma pessoa começa a ser abençoada em algo, e logo que vem uma proposta um pouco melhor, a pessoa já sai daquele lugar, vai para outro lugar. E Deus estava naquele lugar ali, promovendo um crescimento. Sabe, queridos, eu vou dar um exemplo para você. Eu trabalhava no secular, 16 anos, numa determinada secretaria, com diversos departamentos dentro dessa secretaria do governo. E às vezes eu deixei de ganhar dinheiro, ou mais dinheiro, por causa de que o ambiente de meu trabalho X era mais doentio do que o outro ambiente. Então, às vezes, querido, as pessoas estão trocando um ambiente por um fator financeiro. E às vezes, querido, esse fator financeiro é algo que vai somente destruir você. E o dinheiro que você vai ganhar ali não vai pagar de jeito nenhum a paz, a tranquilidade que a direção de Deus poderia lhe dar em outro lugar. Eu acredito e eu penso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E quando Deus nos dá uma direção, nós precisamos ficar firmes naquilo dali. Até um segundo comando de Deus, até um comando de Deus ficar claro. Agora, quando Deus nos der um comando para que nós possamos ir para um determinado local, nós precisamos entender ou ficar numa determinada posição que vai vir, sim, fatores de adversidade. Não quer dizer, querido, que nós estaremos em um local dado por Deus que vai ser tudo tranquilo. Muito pelo contrário, Jesus ele disse, olha, nós vamos para outra margem. E o que foi que aconteceu? Se levantou uma tempestade. Eu vou ler aqui algo para você em Filipenses capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avancemos para o prêmio da soberana vocação. Sabe, a Bíblia está dizendo muito claro em Filipenses capítulo 3, versículo 13, que nós precisamos deixar as coisas que nos atrapalhavam, os comportamentos errados, para trás. Nós precisamos começar a tomar novas decisões, novas atitudes. Nós precisamos respeitar, nós precisamos compreender que Deus tem uma forma de trabalhar com cada um de nós. E o diabo vai tentar testar as nossas emoções. Porém, nós precisamos estar fixos na palavra que Deus nos trouxe. Sabe, mas deixa eu dizer para você algo. O que muitas vezes me sustentou em uma determinada posição que Deus me colocou, em uma direção que Deus me deu, foi uma palavra que saiu da boca dele para o meu coração. Uma palavra que veio da boca dele para o meu coração foi o que me sustentou. Muitas vezes eu não via nada ao meu redor. Muitas vezes eu não conseguia enxergar nada ao meu redor que estava acontecendo. Mas dentro de mim, eu sabia que estava acontecendo. Ontem eu assisti um filme, eu recomendo para vocês, chama 40 Dias de Milagre, eu acho que é isso, 40 Dias de Milagre, que fala de uma ONG que trabalha, né, com os 40 dias da gestação de uma mulher, que é justamente esses primeiros 40 dias que mais as pessoas querem fazer o aborto. É uma ONG que trabalha em pró da vida, contra as clínicas de aborto, que na verdade ficou estampado que é um grande comércio, é um grande centro de comercialização, né? E não há outras opções, não são colocadas outras opções ali. E eu vi ali naquele filme um relato dessa ONG. Então o pessoal ia para lá, continuava orando, e parecia que não estava acontecendo nada, parecia que não estava acontecendo nada, eles estavam na mesma posição ali orando, e é baseado em fatos reais. No final tem um relatório no filme sobre aquela ONG, como ela já cresceu, e onde a clínica que mais dava lucro para aquela corporação que era a mais rica dos Estados Unidos, se transformou depois de uma sede dessa ONG,
que protege a vida. E o que me chamou a atenção foram aqueles jovens, aquelas pessoas indo ali para a porta daquela clínica todo sábado, eles iam lá, 40 dias o milagre da vida. Isso, Francis, estavam lá também o pessoal, eu vi lá o pessoal da Igreja Verbo lá, junto com a gente. E amados, aqueles jovens ali na frente, firmes, parecendo uma estaca que foi cravado ali, eu não abro nem para um trem. Depois aquela diretora daquela clínica, né? Eu estou dando spoiler aqui, mas amém, glória a Deus. Então, aquela clínica vai lá, aquela diretora, e ela diz uma coisa que eu achei que chamou a atenção. Eles, por enquanto, estavam conversando com ela, diz, olha, a gente várias vezes pensou em desistir, a gente várias vezes pensou que não estava dando em nada, a gente várias vezes pensou que não estava resolvendo nada. Ela disse, olha, nós temos até um estudo sobre isso. A clínica fez um estudo sobre isso, que quando vocês estavam lá na porta, 75% das pessoas desistiam. Então, se ela fez 22 mil abortos, multiplique isso por 3. Então, cerca de 66 mil crianças foram salvas por causa da oração daquelas pessoas que estavam ali na frente. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Parece que não está acontecendo nada. Parece que nada está acontecendo. Quando Deus ele nos fixa em um lugar, quando Deus determina que a gente esteja ali, sabe, trabalhando o nosso caráter, trabalhando a nossa firmeza, e parece que não está acontecendo nada, mas muitas coisas estão começando a ser deixadas para trás. Muitas coisas estão começando a ficar para trás, porque o nosso caráter muda, nossas atitudes mudam. Sabe que eu vim aqui para Itabaiana há quase 6 anos atrás. Quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes eu pensei, rapaz, eu poderia estar fazendo coisa melhor. Eu poderia estar fazendo tantas outras coisas na minha vida. Quantas vezes eu tive motivos reais para desistir? Eu tive motivo de ameaça de morte por causa do meu trabalho, porque eu estava vulnerável aqui em Itabaiana. Eu tive motivos da minha filha ter passado por uma situação de ter quase morrido, uma situação de quase morte, a minha filha passou. Então eu poderia de diversas formas e seria entendido por qualquer pessoa. Gente, eu fui lá, levantei a obra, agora chegou o tempo de eu voltar, dar uma atenção maior à minha família, dar uma atenção agora ao meu trabalho. Eu poderia ter feito isso. Quantas vezes isso passou pela minha mente? Mas havia uma palavra dentro de mim. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Não saia daí. Não desista. Não desista. Sabe, amados, eu sei que nós estamos na iminência de algo poderoso que está para acontecer. Mas eu lhe garanto uma coisa. Aquilo que está para acontecer é multiplicadamente menor, infinitamente menor do que as coisas que estão acontecendo. O que eu quero dizer com isso? É que os meus olhos ainda não estão enxergando, naturalmente falando, aquilo que nós estamos declarando que vai acontecer. Tem coisas que eu não sei nem como vai acontecer. Porque se eu soubesse, não seria milagre. Milagre não se entende, milagre se prova. Milagre, meu irmão, não sei como é que vai ser não, eu só sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer, porque fiel é aquele que prometeu para cumprir. Eu sei que vai acontecer. E eu estou firme, igual uma estaca. Sabe, irmãos, numa igreja mesmo pode acontecer de pessoas entrarem, pessoas saírem, pessoas entram, pessoas saem. Mas existem aqueles que ficam firmes. Existem aqueles que são os remanescentes. Existem aqueles que têm a bênção do permanecer. Esses são os fiéis que dizimam, que ofertam, que trabalham, que pegam firme na lavoura do Senhor. E que são justamente por causa desses que a igreja e o propósito de Deus fica de pé. Por isso que não é à toa que Deus está falando aqui algo poderoso. Ele está dizendo aqui algo tremendo, que é a questão de que se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vós, vocês podem me pedir o que vocês quiserem e não será, de forma nenhuma, não será retido. Aquilo que vocês pedirem vai acontecer, porque existe uma bênção no permanecer. Aleluia. Só para tirar uma dúvida aqui, está travado ou não? Está funcionando? Ok, que o meu travou.
Então, queridos, existe uma bênção no permanecer. Então, sabe, ele está dizendo assim, rapaz, vocês podem me pedir o que vocês quiserem. Vocês que permanecem podem me pedir o que vocês quiserem. Mas sabe por que isso? Cada posição. Não é porque ele ama mais quem permanece. É por causa que esse que permanece tem mais maturidade para receber. Aleluia! É por isso, querido, que às vezes a bênção está para bater na porta. Às vezes, querido, sua promoção está para sair. Às vezes, querido, Deus está trabalhando para lhe abençoar. Às vezes, querido, Deus está trabalhando para você ser levantado. E você ali, batendo na porta já, o diabo vem e tira você. Sabe, me parece muito como Moisés estava na porta de Canaã, estava na porta de Jericó ali. Ele se deixou ser tomado pela ira e tomou uma atitude sem ter pensado. Quantas famílias foram destruídas porque a pessoa chutou o pau da barraca e desistiu? Quantos casamentos se destruíram porque a pessoa chutou o pau da barraca e destruiu? Quantos trabalhos, meu irmão, quantos trabalhos. Eu conheço um jovem, estava no emprego, estava crescendo no emprego, estava ali, sabe, fazendo coisas tremendas. O dono da empresa investindo, ensinando sobre coisas para ele. E aí um dia ele disse, não é isso que eu quero não. Largou o emprego. E eu disse, você vai fazer o quê? Não sei, Deus tem coisa melhor para mim. Mas espera aí, Deus, ele vai tirar você de algo e não vai dar pelo menos uma direção. Não vai dizer algo para você, pelo menos uma direção. Que Deus é esse que vai fazer isso com você, querido? Sabe, até para Abraão, ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele ia andando e Deus ia mostrando. Mas como é que você vai tomar uma atitude tão precipitada sem entender que Deus está falando com você ali? E ali aquele jovem saiu e nunca, mas nunca mais se achou de volta. Essa história tem sabe quantos anos? Essa história tem uns 15 anos atrás. Esse jovem nunca mais, ele não consegue ficar em um emprego, sai de um para outro, de um para outro, de um para outro. E não consegue se firmar nem em igreja, nem em trabalho. Qualquer pressãozinha, sai. Qualquer pressãozinha, sai. Sabe, mas a Bíblia diz que se você permanecer em mim, e minha palavra permanecer em vós, nós muitas vezes estamos pegando os homens de Deus que têm ministrado a nossa vida, está escutando como se estivesse escutando o programa de Ana Maria Braga, dando receita de bolo. Às vezes os homens de Deus estão sendo inspirados para trazer uma meditação de vida, um confronto de vida, mas eu estou olhando para aquele homem de Deus e dizendo assim, não, mas a pregação hoje não foi tão ungida. Mas quem disse que aquela pregação daquele dia era para ser tão ungida? Sabe? Porque vai todo mundo correr ou coisa desse tipo. Às vezes, querido, a pregação é para nos confrontar, às vezes é para fazer com que a gente saia de determinados lugares, mudar determinados comportamentos, e a gente desconsidera, às vezes, eu estou meio sem vontade de ir para a igreja, eu estou sem vontade de... E aí a gente está vendo hoje tantas pessoas com síndrome do pânico, transtornos obsessivos compulsivos. Nós estamos vendo pessoas hoje com crise de ansiedade. Por quê? Porque alguém chegou e disse que ia morrer 1 milhão de brasileiros, e que o mundo ia se acabar. Pastor, o senhor não está considerando a pandemia? Sim, meu irmão, estou considerando a pandemia. Mas tem pessoas que consideraram mais a pandemia do que a palavra de Deus, consideraram mais a pandemia do que os princípios que Deus vinha trabalhando. E deixou aquilo entrar e agora estão o quê? Em depressão. Tem pessoas pensando em se matar. Há uma perspectiva de um aumento de 75% até o final do ano de suicídio, querido. E detalhe, que coincide de novos números, 75% seriam homens desse aumento. Por quê? Porque foram pessoas que perderam tudo. Perderam tudo que tinha na vida se perdeu por causa de uma história que veio. As pessoas se agarraram nisso. Pastor, não era para considerar? Era, meu irmão. Era para considerar sim que tinha uma doença,
era para considerar assim que tínhamos que ter um cuidado, mas não era para ter permitido o espírito de medo entrar e destruir tudo o que nós tentamos levantar a vida toda. Isso foi uma grande irresponsabilidade. E as pessoas não ouviram, as pessoas não escutaram, as pessoas não entenderam Deus dizendo: fique firme, fique ligado na palavra. E agora tem um monte de gente desligado, perdendo o que Deus construiu na família, perdendo, e eu estou sabendo de histórias de pessoas que estão voltando às mesmas práticas de pecados lá atrás, e outros até negligenciando. Mas a minha Bíblia diz que existe uma bênção naqueles que permanecem. Esses que estão testando suas emoções, esses que o diabo está vindo, pressionando, sabe? Eu acho bem legal algumas coisas, eu vou adiantar aqui, sabe? Diz o seguinte, eu botei algumas frases aqui: muitos carregam cicatrizes por terem desistido facilmente. Muitos carregam cicatrizes por terem desistido facilmente. Desistiram de ter um filho e abortaram. Nós vimos ontem lá no filme isso. Que filme maravilhoso. Muitos desistiram de um casamento e estão pagando um preço. De uma igreja e estão pagando um preço. Desistiram de um mentor, de um homem de Deus que Deus estava levantando e estão pagando um preço. Desistiram de um emprego, de uma oportunidade, de uma porta que se abriu e estão pagando um preço. Existe uma bênção no permanecer. É mais fácil desistir que perseverar, porém o preço é alto. Eu botei de propósito aqui. A proposta do diabo é muito boa. Vem primeiramente como um alívio: vou ganhar mais tempo. Agora eu vou ter mais tempo agora. E a pessoa fica ao léu. Ganhou mais tempo, mas também perdeu o foco, perdeu o propósito, perdeu a direção. E, meu amigo, para encontrar de novo, dá trabalho. Dá trabalho. Sabe, às vezes as pessoas preferem a televisão do que ler um livro. Preferem a televisão do que fazer um curso. Preferem a televisão do que fazer algo e se aprofundar naquilo. Fugir, muitas vezes, é a saída dessas pessoas que não querem permanecer, do que de fato tratar um problema. É por isso que hoje, essa live, o impacto da palavra de Deus nas emoções humanas, eu trouxe esse tema. Como nós vamos tratar uma pessoa que precisa de um ano de tratamento? Essa pessoa, tudo que começa, larga na metade do caminho. As pessoas querem, às vezes, Igor, vir com um mundo de problema e quer que Deus faça assim, resolvido. Não existe isso. Deus é um processo. Deus não vai estuprar a sua alma. Deus não vai arrancar o seu cérebro e mudar o seu comportamento, querido. Ele vai ensinar e esperar que você pratique, como aquele homem que recebeu a palavra e praticou e construiu sua casa sobre a rocha. Então isso precisa de um processo. Muitos decidem fugir porque é mais fácil do que tratar o problema. Porque tratar o problema trata e toca na ferida. Muitas vezes as pessoas elas preferem ficar em casa distraído do que ir e meter a cara e aprofundar sua vida em determinadas coisas. E uma dessas coisas é a própria igreja. Sabe, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu falar aqui bem abertamente. Eu não entendo, na minha mente eu não entendo, eu não consigo entender como é que uma geração de pais estão entregando seus filhos a um Felipe Neto da vida. Sabe, amados, um rapaz que chega nas suas lives, que está aí à torta e à direita, é só botar, meu filho, é só você ver. Um cara que fala, que ensina as crianças a burlar o filtro de 18 anos de um YouTube. Isso é um crime. E ainda um ministro do STF vai lá fazer uma live legitimando um meliante desse. Ele mesmo fala na live dele que o problema dos pedófilos são as crianças que são gostosas. Frase de Felipe Neto. Ensina a criança a fazer sexo oral. E os pais entregam os filhos. Depois ele vai lá no Roda Viva e diz: não, mas não foi isso que eu quis dizer. Foi sim, está lá falado. Está gravado. E os pais entregam aos milhares os seus filhos desse jeito.
mas não entregam seus filhos para vir para uma construção cristã dentro de uma igreja, que vai levar anos, sim, que vai levar anos, que aquela criança precisa ser enraizada com 0 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e receber os princípios, porque, meu irmão, eu conheço muito doutor que não sabe se comunicar com Deus, eu conheço muito empresário que tem dinheiro para tudo, mas não tem vida, não tem alegria. Mas essa palavra me ensina a conversar com Deus e ter alegria, mesmo em meio às dificuldades. Mas nós estamos negligenciando aquilo que é principal. Sabe, uma coisa que eu vejo também que as pessoas têm percebido nessa geração é que nós somos uma geração muito imediatista. E temos esquecido que Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Bem-aventurado é muito feliz, muito alegre, muito abençoado é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, ou seja, meu querido, ouça, como é que eu e você somos aprovados por Deus? Nos suportar com perseverança. Seremos meninos na fé, se nós não tivermos uma coisa chamada perseverança. Então vai ter momentos sim que a gente vai ter que firmar estacas e dizer: eu não saio, eu não saio. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Sabe, amados, somente aqueles que perseveram conseguem transformar a visão em realidade. Essa é boa aí. Somente aqueles que perseveram, sabem permanecer, transformam visão em realidade. Porque senão as pessoas acabam não tendo o tempo da gestação da visão, o amadurecimento e até a manifestação dela. Deus nunca vai trazer uma arca para um homem que só consiga cavar, esculpir uma madeira durante um dia. Deus nunca vai trazer uma arca para um homem que só consiga esculpir uma madeira durante um dia. Aleluia. Deus nunca vai trazer um tabernáculo para um homem que só consiga andar no deserto durante um dia. Você tem que ter, meu querido, coração de perseverança. E aí você vê em Mateus 5,41 dizendo o seguinte: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Não é a gente, meu irmão. Não é o diabo que vai botar uma marca em mim, você não, meu irmão. Você não está entendendo isso aqui não, ó. Deixa eu dizer para você, a Bíblia está deixando claro que não é o diabo que bota a marca para mim. Sabe, algumas vezes eu faço bem assim com o diabo, eu digo assim: diabo, é o seguinte, vem aqui agora, vem aqui, porque eu quero que você entenda uma coisa, o diabo não gosta de ler, o diabo não gosta de ler, ele não gosta de ler. Aí você lê para ele, você diz para ele: deixa eu olhar aqui umas coisas para você. Ah, pastor, isso parece ingenuidade, não é não. Não é não. Chame ele para passear com você. Ah, pastor, que loucura, chamar o diabo a passear. Não, chame ele para passear para ver você louvando. É isso que eu estou querendo dizer para você. Diabo, agora você vai me ouvir louvando. Você vai me ouvir agora cantando. Em alguns momentos, quando a gente não tem muito o que fazer mesmo na mente, a gente tem que fazer assim: ha, ha, ha. Ha, ha, ha. E mangar da cara do diabo. E simplesmente isso. Em alguns momentos, quando diz aqui: olha, se o diabo bota 1 milha, bote 2 para ele andar. Você diz o seguinte: eu pago a sua aposta e dobro. Vamos aqui agora. Eu agora vou botar você para andar mais um pouco ainda. Porque eu tenho a unção do Espírito. Eu tenho a unção de Deus e você não vai conseguir me acompanhar, Satanás. Porque você está numa dimensão que você caiu. Eu estou na dimensão chamada Deus. Você está num fusco espiritual. E eu estou dentro de uma Enterprise. Eu estou dentro de uma nave espacial. Eu estou dentro de um jato. E você não vai conseguir me acompanhar. Se você quer botar um nível para mim, eu boto 2 vezes mais para você. E você não aguenta. Mas nós estamos dentro de uma geração que o diabo coloca um peso e desiste. Bota uma dificuldade e logo larga as coisas do Senhor. E os propósitos de Deus. Que alma nós teremos madura? Aleluia. Então, em Mateus capítulo 24, versículo 3, diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Até a nossa salvação depende disso. Sabe, amados, nós precisamos perseverar até o fim. Quem é que diz qual é o fim? É o diabo ou é Deus? Quem é que
qual é o fim de determinadas coisas. Seu tempo aqui acabou. Quem que está dizendo isso? É Deus. Seu tempo nisso aqui acabou. Eu já vi tanta gente, isso às vezes me cansa. Eu vi tanta gente chegar para mim, olha, Deus me disse que isso aqui acabou. Deixa de mentira, rapaz. Deixa de mentira, que não foi Deus que falou isso, é sua alma velha, sua alma cansada, a sua alma querendo desistir de coisas, você está botando Deus nisso. Aleluia. Porque em Tiago diz que só acaba quando o milagre acontece. Amém. Aleluia. Então, amados, deixa eu falar para você algo. Eu me lembro de uma situação que aconteceu com Dani, e aquilo me ensinou muito, mas me ensinou muito mesmo. Dani precisava fechar uma marca do concurso público que ela fez, da Polícia Civil, e ela não batia. Ela começava a chorar, ela começava a ficar um pouco triste e preocupada. E ela falou pro meu cunhado, pro irmão dela, o irmão dela é do grupo de operações especiais e também ele é o instrutor lá da Polícia Militar. Ele é que faz, ele é triatleta, ele tem um condicionamento físico de atleta, né? E ele puxa o pelotão lá. E ele disse assim, eu vou condicionar você, Daniel, não se preocupe. Eu disse, beleza, vai condicionar a irmã, vai ser legal, vai ser bem legal isso aí. E aí eu fui lá para o local que ele ia treinar, lá na Universidade Federal, não tinha ninguém. E ele começou a correr com ela. Só que quando ele começou a correr com ela, ele começou a correr atrás dela. E ele botava o rosto bem perto do ouvido dela. E ele dava gritos que eu ouvia, sinceramente, eu acho que pelo campus todinho da Universidade Federal. Eram gritos muito altos. Ele dizia, Daniel, eu vou lhe derrubar. Acelera, Daniel. Daniel, acelera, eu vou derrubar você. E ele dava até uns empurrões nela. E ele dizia, treino difícil, prova fácil. Treino difícil, prova fácil. E eu me lembro que no dia da competição, não, da prova do TAF, né, do teste de aptidão física, o TAF, lá na Universidade Federal, na pista de atletismo lá, ela começou a correr. Cara, eu me lembro de estar o SAMU lá, os balões de oxigênio, aquele mecânico, né? E eu me lembro de uma menina caindo lá, a menina caindo, e os paramédicos vindo e colocando lá e tentando animar ela, porque a prova foi bem difícil, foi um momento de sol. E eu me lembro de Dani correndo, puxando a tropa lá. Ela puxou a corrida. E eu me lembro que teve um momento que ela pegou o cabelo, arrumou o cabelo e ainda colocou o cabelo e ela correndo. Ela parecia estar desfilando lá. E de fato o treino foi difícil, mas a prova foi fácil. Meu irmão deixou de dizer uma coisa, como é que nós queremos não entender a proposta que Deus está para nós? Então a nossa alma precisa ser treinada para vivermos debaixo de pressão muitas vezes. A nossa alma precisa ser treinada para lidarmos com oposição. A nossa alma precisa ser treinada para lidarmos com portas que ainda não se abriram. A gente precisa ser treinado para tentações que vão vir, precisa ser treinado para situações que o diabo vai querer trazer dos nossos olhos, para que nós possamos viver com as promessas que Deus colocou aqui dentro e falar elas até elas acontecerem. E isso, o nosso fruto, o fruto do Espírito vai crescer, a paciência, o domínio próprio vai crescer. Sabe, em Gênesis capítulo 26, versículo 13 ao 22, a gente olha aqui uma passagem muito interessante. Eu vou adiantar para vocês lembrarem. Lembra de Isaac, os poços, né? Ele vai lá no primeiro poço, o pessoal vai ali, rouba aquele poço ali, toma posse de forma errada daquele poço. Um poço que ele tinha direito ali. Ele vai no segundo poço, o pessoal faz a mesma coisa, usurpa dele aquilo dali. Deus tinha dado um comando, olha, você vai prosperar. Ele poderia ter dito assim, Senhor, depois de tanto trabalho, talvez você diga, você vai um poço, mas foi trabalhoso, meu irmão, furar um poço naquele tempo, organizar um poço naquele tempo. Se fosse fácil, todo mundo tinha, todo mundo, ninguém lutava pelo do outro, não era difícil demais, irmão.
acertar um veio de água e tudo que tinha que transcorrer. As pessoas ficavam muitas vezes ricas com um poço. Um poço fazia a pessoa ficar rica. Ele vai no primeiro poço, ele perde. Ele vai no segundo poço, depois de tanto trabalho, ele perde de novo. E ali ele vai no terceiro poço. E Deus disse, esse aqui é seu, viu? Ninguém toca não. Esse ninguém toca não. E ele disse ali, que deu o nome daquele poço, Jeová Reobote, o Deus que abre espaço para a gente prosperar. O que é que eu tiro dessa lição? Eu tiro várias coisas dessa lição. Primeiro, se Deus disse que ia dar um poço, a gente não pode desistir no primeiro poço fechado. Se Deus disse que ia dar um poço, a gente não pode desistir no primeiro poço fechado. Deus disse que ia dar um poço, mas não disse qual seria o poço. Então a gente tem que continuar crendo e confiando. Se Deus disse que ia me dar uma família abençoada, eu vou continuar crendo na minha família. Se Deus disse que ia me dar uma igreja abençoada, eu vou continuar crendo na igreja. Se Deus disse que ia me dar um ministério abençoado, eu vou continuar crendo no meu ministério. Se Deus me disse que eu tinha que permanecer nas suas palavras e ouvindo determinadas coisas, eu vou permanecer naquilo dali. E não tem ninguém que possa me arrancar daquilo dali. Sabe, mas eu vou tentar finalizar. Eu me lembro muito que a gente, quando eu trabalhava no presídio, a gente usava munição não letal e bombas de efeito moral para poder dispersar determinadas situações que aconteciam. E é muito engraçado porque existia uma que se chamava luz e som, né? É uma bomba que se chama luz e som. Você joga e ela dá um clarão e um papoco tão grande que você fica ali desorientado. E a gente tinha mais ou menos ali 2 minutos. 2 minutos para entrar e conter. Entrar e dominar. 2 minutos. Com uma bomba de efeito moral. Às vezes o diabo ele faz isso. Ele joga uma bomba de efeito moral para querer fazer com que você fique desorientado, ele venha, ocupe e tome posse. Mas quando você entende o processo e tem revelação, você sabe como lidar com cada tipo de explosivo. É por isso que uma pessoa bem treinada, sabe, está no meio de uma granada de pimenta, de luz e som, de uma granada de gás lacrimogêneo. Então, sabe, né? Então aqui vai a dica, gás lacrimogêneo você vai para baixo, spray de pimenta você vai para cima. Então você tem que saber o que você faz, você não passa a mão no rosto, o outro você respira devagar. Então tudo isso daí você vai trabalhando o seu psicológico antes de acontecer. Então quando o diabo vem e lança algo, e você está no espírito, aí você olha para o diabo e diz assim, diabo, com isso aqui você quer vir contra mim? Eu já sei como fazer. Porque a Bíblia diz que Deus iria quebrar a armadilha, ia desfazer o laço do passarinheiro. Ele disse que ia desfazer a peste perniciosa, a seta lançada. Ou seja, o diabo ia lançar uma coisa, ia lançar outra, e Deus ia desfazendo. Porque viria a revelação de mim e de você, de cada atitude ou coisa que o diabo venha fazer. Mas nós temos que permanecer. E eu queria finalizar lendo de novo para vocês. Eu vou ler de novo isso aqui. Acho que isso aqui é importante. João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Sabe, queridos, eu quero agradecer e dizer para vocês assim, você quer um conselho? Muito obrigado aqui pela quantidade de coisa que está sendo falada aqui. Eu vou... um abraço a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos vendo aqui. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Muita gente, muito obrigado mesmo. Vocês têm sido uma bênção. Que bênção. Estou vendo aqui cada comentário aqui do pessoal. Amados, deixa eu dizer algo para vocês. Eu vou finalizar com isso, tá? 2 coisas. E agora eu vou falar sério mesmo. Eu não vou falar isso jogando confetes, porque eu sou pastor.
Mas, querido, deixa eu dizer algo para você. Você precisa considerar o que o seu pastor está falando. Se você entende que ele é um homem de Deus, meu irmão, se agarra aquilo que está sendo dito. Guarda no seu coração. Permanece naquilo. Porque o Evangelho é transmitido. E como o Evangelho é transmitido, o Evangelho está sendo transmitido também pelo seu pastor. No caso da nossa igreja local, eu estou transmitindo algo que está no Evangelho, revelado pelo Espírito, para que nós possamos correr uma carreira. Então, considera isso. Quantas vezes eu vi em cultos Deus falar, traçar, desenhar o que vai acontecer, as pessoas... Acontece na semana, as pessoas ficam meio que perdidas. Meu Deus, mas Deus avisou antes. Considera aquilo que está sendo falado. Porque isso vai fazer com que você possa, a qualquer momento, pedir a Deus e você receber. Existe uma bênção no permanecer. Permaneça firme, considerando aquilo que está sendo ministrado e falado para você. Quero agradecer a todos vocês que esteve conosco. Manda essa live para alguém, multiplica essa live. Eu tenho certeza que vai ajudar pessoas, inclusive, que estão nesse momento agora, desistindo de sonhos, desistindo de projetos, desistindo de qualquer coisa. Eu quero orar por você. E eu queria muito, tá bom? Eu quero orar muito por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por qualquer pessoa que esteja agora nos assistindo, as pessoas que vão nos assistir depois, ou pessoas que estão nos assistindo, vão assistir depois, que está representando alguém agora. Eu quero trazer agora, Senhor, a memória, tudo que o Senhor prometeu para nós, tudo que o Senhor disse que iria acontecer. Eu quero trazer à memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor prometeu que haveria de se cumprir. Eu quero trazer à memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou que eu iria usufruir, eu iria viver na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, na minha casa. E, Senhor, eu também sei o que o Senhor falou para mim, qual era a posição que eu precisava estar. Eu precisaria estar na igreja, eu precisaria estar orando, eu precisaria estar em uma posição com o meu coração do jeito que o Senhor quer também. Porque a posição, Senhor, não é a posição da bênção, é a posição que o Senhor determinou para recebermos a bênção. Isso faz toda a diferença, Senhor, porque muitas vezes nós só queremos a bênção, mas nós não estamos considerando o local que o Senhor falou, o jeito que o Senhor falou e da forma que o Senhor falou. Então todos aqueles que estão fracos na fé, que voltem às suas práticas espirituais. Pai, todos aqueles que estão desistindo de família, todos aqueles que estão desistindo, Pai amado, dos sonhos, voltem ao primeiro amor. Volte aonde caiu e se levante, Pai. Na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, Pai amado, que nenhum plano vai ficar para trás, a menos que eu desista de permanecer. Então todos aqueles que estão oscilantes, vacilantes, que possam se levantar e possam hoje, no dia de hoje, permanecer no lugar que o Senhor mandou e voltar do lugar onde caiu, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.